guardando-nos, ó Pai, que o Senhor vença, ó Deus, perdoando os nossos pecados. Deus, que o Senhor esteja purificando, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações. E que, ó Pai, o Senhor possa estar recebendo, ó Deus, nessa noite, o nosso louvor e a nossa adoração. Paizinho querido, nós pedimos também que o Senhor venha estar, ó Deus, falando aos nossos corações, ó Pai, através, ó Deus, da palavra. Deus, que o Senhor venha estar, ó Deus, permanecendo, ó Deus, conosco, ó Deus, que o Senhor esteja, Deus, nos guardando, que o Senhor esteja, Deus, nos livrando, ó Deus, a cada instante de todo mal, de todo perigo. Obrigada, Paizinho querido. A oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido nesse momento, ainda sentado, que você esteja abaixando a sua cabeça. Nós vamos estar cantando o cântico Entrega. Que esse cântico seja a sua oração nessa noite. ao Senhor Jesus com o cântico. Aclame ao Senhor, meu Jesus, Salvador, outro igual não. Que realmente o desejo do meu coração e do teu coração seja todos os dias louvar e bendizer ao nome do
de oração. Praticamente em todos os cultos estamos orando por essa fase, né, essa etapa da construção do novo templo, que é a fase da estrutura auxiliar e do forro. Nesse momento nós vamos clamar a Deus que abençoe, protegendo os que estão trabalhando e também abençoando para que os recursos venham para terminar essa etapa, que é bem desafiadora também financeiramente para a igreja. E um outro assunto que temos orado também nos cultos da igreja é a viagem que temos programada com um grupo de irmãos aqui da nossa igreja. Aqui na nossa igreja nós estamos com um grupo de 25 irmãos, de 24 a 25, né? Uma definição apenas para completar 25, e estaremos, se Deus permitir, em São Paulo, no congresso de preparação de líderes e de treinamento para discipulado. O congresso vai acontecer na Igreja Presbiteriana em Pinheiros, em São Paulo, e tem 25, mas tem vaga ainda. Se alguém quiser nos procurar, fazer inscrição, participar, também ainda pode. É um desafio, né? Nós estamos com 25 aqui, a Igreja Betel com 41 pessoas, então daqui de João Dourado nós ficaremos juntos no acampamento lá em São Paulo, e todos os dias saindo pela manhã, retornando à noite, saindo para o congresso que vai acontecer na Igreja Presbiteriana em Pinheiros, na cidade de São Paulo. Vamos levantar um clamor ao Senhor, pedindo a bênção, a direção, a proteção, os recursos, tanto para um evento, desse evento em São Paulo, como também aqui para a construção do novo templo. Que Deus abençoe. Levante a sua voz e clame misericórdia, graça, favor, bondade de Deus nessas causas. Nós vamos continuar o nosso estudo. Antes a gente vai ter uma revisão, né? E hoje eu convoquei alguém muito especial para fazer a revisão do nosso estudo aqui. Eu quero inicialmente, começando de onde paramos no estudo passado, lá em segundo livro de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, o presbítero Márcio, né, Viola, ele fez uma referência no texto que nós lemos. Depois ele me mostrou o versículo e eu achei interessante a elucidação do que foi dito no versículo 9. O versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 2, diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. E o 10 diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. E vai falando, né? Poderia ler o capítulo todo aqui, mas não é o caso agora. Mas olha que o texto diz assim: reservar
sob castigo os injustos, para o dia do juízo. É que no estudo passado nós falamos que tanto os crentes como os descrentes, tanto os salvos como os perdidos, depois da morte, eles estarão vivos, eles estarão conscientes, têm consciência de onde estão e como estão, e a diferença é que os crentes estarão na bem-aventurança eterna na presença de Deus, e os ímpios estarão em sofrimento, no lugar definitivo, tanto um como o outro. Só que esse diz assim, e reservado, sob castigo. Então não está dormindo tranquilamente, a coisa não está fácil para quem morreu sem Cristo. Aí o presbítero Márcio me lembrou, ou me mostrou o versículo 4, exatamente para confirmar todo o capítulo, está falando de juízo de Deus. E no versículo 4, 2 Pedro 2, versículo 4, e versículo 4 e 5, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, o mundo de ímpios, e reduzindo assim as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então o texto diz que está sob juízo, sob castigo. E aqui diz: Deus não poupou os anjos, não poupou a sociedade nos dias de Noé, não poupou a sociedade e as pessoas nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, e assim também não há razão para a gente dizer que se foi assim com estes. Historicamente, essa revelação progressiva de Deus, a gente não tem nenhuma razão para dizer que não existe inferno e que nem existe castigo para aqueles que morrem separados de Cristo, ou que morrem sem Cristo, certo? Mas eu queria dedicar aí uns 5 a 10 minutos para ouvir uma revisão do texto, do estudo que a gente está fazendo. Vamos ouvir? Não está no nível do professor de vocês não, mas dá para esclarecer melhor. Eu ia falar que não estava no meu nível, mas o Sirene já disse que esclareceu melhor. O Sirene já virou a concorrência do... Obrigado, Sirene. Ok, irmão, mas graças a Deus, que vocês puderam entender. Esse assunto é bom a gente ouvir uma vez, 2, 3 e inculcando, criar estrutura na mente de como que funciona, Muito bem. Eu também fiquei de dar uma palavra sobre a árvore da vida, O presbítero Paulo fez uma pergunta. Não sei se a pergunta era exatamente assim, mas a ideia de que essa árvore da vida que a gente vai se alimentar, que a Bíblia diz, se é a mesma árvore do Jardim do Éden. Então fica a questão se o céu é o Éden, se o Éden é no céu, se no céu vai ter um jardim, se não vai ter, como é que é? Na verdade, as palavras, o sentido, o significado das palavras, tanto jardim como Éden, como paraíso, são termos sinônimos. Algumas traduções vão fazer exatamente, usar exatamente as mesmas palavras para dar o sentido deste lugar onde a presença de Deus está. Agora, há 3 versículos no Antigo Testamento que fala da árvore da vida. Então, eu vou dar os textos para os irmãos ficarem atentos. Gênesis 2,
Gênesis 2, aliás, Gênesis 3, porque 2 fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas Gênesis 3, versículo 22, depois do pecado, que o homem já comeu, Adão e Eva já comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e já foram expulsos do paraíso, já foram expulsos do jardim do Éden. E aí diz o versículo de número 22 a 24, Gênesis 3, 22 a 24. Podemos ler juntos? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o texto aqui está falando de uma árvore chamada árvore da vida. Inclusive a expressão quer dizer mesmo a árvore que dá vida eterna, né? A árvore da vida tem esse sentido, a árvore que dá vida e que dá vida eterna. Tanto é que o texto diz assim, para também, e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus, por bondade e misericórdia para com o pecador, no caso aqui Adão e Eva, resolveu tirá-los do jardim por uma razão: para que eles não comessem da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. É isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque se eles comessem da árvore da vida num estado de corrupção, de degradação, de pecado, como eles estavam, o texto diz que o estado de condenação seria eterno. Então, para que não coma da árvore da vida, então foi um ato de bondade de Deus, né, para que eles não comessem desse fruto, porque se fizessem, a situação deles ficaria pior, porque pelo que o texto está dizendo, passaria a viver um estado eterno de pecado, né? Numa situação de pecado. Então há uma providência aí de guardar esse caminho da árvore da vida. Foi Deus que tomou essa iniciativa depois do pecado. Há um outro texto que fala também de algo. É importante ler esse texto, porque não fala o termo árvore da vida, mas vai levar a gente lá para Apocalipse. Então, Ezequiel 47, 12. Ezequiel 47, 12. Também é importante a gente entender que aqui é uma visão que o profeta Ezequiel tem do rio que nasce no santuário, né? E que brota do altar e que se torna um grande rio e que inunda a terra, e há alimentos, há peixes, há pescadores às margens desse rio, há pessoas atravessando a nado este rio, muitas coisas aqui às margens do rio. E o capítulo 47, né? 47, versículo 12, diz assim, 47, 12, podemos ler juntos? Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha
de remédio. Agora vamos para Apocalipse 2. Apocalipse 2, que foi o texto lido a semana passada. Apocalipse 2, versículo de número 7. Apocalipse 2, versículo de número 7, que diz assim, vamos ler juntos? Finalzinho da carta à igreja em Éfeso, né? A promessa aqui. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí vamos lá? Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E aqui, o último texto, capítulo 22 de Apocalipse. Capítulo 22 de Apocalipse. Diz assim: então me mostrou o rio da água da vida. 22:1. Brilhando como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que aqui fala, é uma descrição muito parecida com a de Ezequiel 47, né? O rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui só acrescenta o trono de Deus e do Cordeiro. Lá fala a visão de Ezequiel do santuário, e brota também uma água que se transforma no rio. Tem peixe, tem árvores e de um lado e de outro, uma bênção. Aí diz aqui, versículo 2, o que diz? No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 14, todos juntos. Bem-aventurado, do 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E o 19, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Eu acho que lemos praticamente todos os textos, não estou lembrado de nenhum outro dos textos que eu procurei, que fala da árvore da vida. E como eu disse, é uma árvore que dá a vida, e no sentido aqui de vida eterna, ou de uma situação de eternidade, de viver eternamente. Em Gênesis, a gente vai fazendo aí a comparação e vai percebendo algumas coisas interessantes, né? Porque em Gênesis o caminho da árvore da vida foi guardado, mas em Apocalipse esse caminho da árvore da vida está acessível aos moradores da Nova Jerusalém, que no caso aqui, vamos dizer assim, é o segundo Éden, né? Que é o paraíso. Então essa árvore da vida, tudo que essa árvore representa, está acessível aos moradores de Jerusalém. Então, uma consideração primeira, que é importante a gente fazer, que até porque no livro de Apocalipse a linguagem é simbólica, metáforas e símbolos, alegorias, é um livro carregado de símbolos. Então, se a gente for interpretar literalmente Apocalipse, a gente se engancha de muitas coisas, a gente vai ver isso. Portanto, não podemos pensar numa literalidade da expressão acerca da árvore da vida, né? Que lá vai ter uma árvore da vida e que literalmente todo mundo vai comer do fruto e que vai fazer chá ou de alguma forma usar essas folhas, né, para curar algum tipo de doença. Até porque o que o capítulo vai mostrar é que lá não tem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de maldição. Então, não vai precisar curar nada lá, tá certo? Então, quando o Apocalipse fala, por exemplo, alimentar-se da árvore da vida, Jesus está falando de intimidade, comunhão e intimidade. Aquele que for vencedor em Cristo, ele vai ter o privilégio que Adão e Eva não tiveram.
ele vai desfrutar de intimidade, de comunhão com Deus, de uma forma intensa e de uma forma inigualável. Tudo que Deus preparou no Éden para a intimidade e a comunhão do homem com ele, isso é restaurado. O primeiro Adão quebrou esta comunhão, mas o segundo Adão, que é Cristo, o que é que ele fez? Ele restaurou. Então, aquele que está em Cristo, que é salvo em Cristo, ele tem o privilégio de alimentar-se da árvore da vida, ou seja, de ter vida com abundância, de ter vida eterna, de ter vida de intimidade. É como Cristo diz também no Evangelho de João, se alimentar dele, comer da sua carne, beber do seu sangue, que também não era uma metáfora, não era literal. Aqui também ele está falando de alimentar-se de tudo aquilo que Cristo é e que ele tem para o seu povo. Então é a grande bênção desta comunhão e desta intimidade com Cristo. Aqui também no capítulo 22, a semelhança do Éden, no meio da praça dessa cidade, diz que tem um rio e que na margem tem árvores frutíferas, e no meio da praça, né, de um lado e do outro, está a árvore da vida. William Barclay, que é um comentarista, ele comenta da seguinte forma: os frutos da árvore da vida é uma representação simbólica do fruto do Espírito, que é uma outra forma de dizer, da gente viver a bênção plena da vida do que Cristo foi. Aqui na terra, em perfeição, o fruto do Espírito Santo estava presente na vida de Cristo. Em perfeição, a vida, o fruto do Espírito, o fluir do Espírito, estará presente na vida do crente quando ele estiver no estado de glória ou de glorificação. Ele continua dizendo: as folhas desta árvore simbolicamente representam a cura para as nações, isto é, não haverá mais conflito. Agora, diz assim, que por causa do sangue de Jesus vai ter gente lá que eram inimigas, mas que foram unidas. Gente de todos os povos, língua, tribos e nações. Então é uma restauração, é uma cura completa. O Senhor operou a completa restauração de todas as coisas lá no paraíso. O comentarista Matthew Henry diz assim: simboliza a árvore da vida, simboliza Jesus Cristo e todas as bênçãos da sua salvação. Então a gente tem completo suprimento, completa bênção, completa saúde, completa cura, completa restauração, completa vida nele. Por isso é a árvore da vida. Só fazendo um paralelo, né? Quanto à árvore da vida do Éden, Deus expulsou o homem do Éden porque não queria que o homem se tornasse mortal em seu estado de depravação e morte. Adão e Eva foram poupados por misericórdia divina de uma eterna escravidão ao pecado e desgraça que resultaria se eles comessem da árvore da vida. Em Gênesis, o homem perdeu o paraíso por causa do pecado. Quanto à árvore da vida, no meio da praça da Nova Jerusalém, representa, como já dissemos, o paraíso restaurado. Todos os obstáculos de acesso às bênçãos de Deus após a queda serão removidos completamente. O acesso que foi proibido por causa da desobediência do primeiro Adão foi completamente possível através da obediência do segundo Adão, que é Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada começa e termina com o paraíso no meio de um jardim e de um rio, né? Então, o que Gênesis proíbe a Adão no começo da história humana, Apocalipse promete ao vencedor no desfecho final da história da redenção. Amém? A Deus seja a glória. Então, todos nós que estamos em Cristo, vamos comer do fruto da árvore da vida. Não é uma maçã, não é uma laranja, não é alguma árvore, alguma planta que a gente não conhece, mas o Senhor está falando de uma qualidade de vida, onde nós estaremos. A gente poderia interpretar, né, traduzir, dizendo que a árvore da vida é aquilo que Jesus é em essência. Tudo que Ele é.
nós vamos desfrutar. Então, todo gozo, toda alegria eterna, é isso que representa esta árvore da vida eterna. Amém? Não sei se respondi, mas de forma resumida eu acho que esclareci pelo menos o que a gente pode ver nos textos com o significado da árvore da vida. Ok, irmãos? Ok, presbítero Paulo? Sim, sim. O sentido também do texto de João, né? A metáfora, né, da videira, os ramos, né? Cristo como o caule, e então o que ele está falando é de vida, também de qualidade de vida, só que essa vida desfrutada aqui, a nossa comunhão, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então permanecer em Cristo, aqui a gente permanece nele, aqui a gente desfruta da vida com ele, na expectativa de que quando a gente partir e estiver com Cristo, essa vida é muito mais abundante, intensa, gloriosa, com a ausência completa do pecado. O cântico que a gente gosta de cantar aqui, aliás, nem canta muito, mas a gente foi liberto do poder da escravidão do pecado, mas ainda não foi liberto da presença do pecado. A gente ainda sofre, a gente ainda peca, mas um dia nós estaremos completamente livres nessa nova Jerusalém que desceu do céu, como diz aqui. Então, é essa a caminhada que a igreja tem com Cristo. Desde aqui devemos buscar uma vida de comunhão, porque nós somos chamados para isso, até que a gente tenha o privilégio de entrar na Nova Jerusalém. Agora diz assim: o acesso é por causa do sangue do Cordeiro. Ninguém vai ter acesso por causa da sua própria obediência, ninguém vai ter acesso por causa das suas obras, ninguém vai ter acesso por causa da sua moral, né? Por algum mérito humano. Bem-aventurados, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito. Cristo conquistou o direito, a árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Entrará e sairá e achará pastagens, lugar de perfeição da comunhão com Cristo. Amém, irmãos? Muito bem, vamos para o nosso primeiro capítulo aqui, tratando da escatologia geral. A gente começa hoje, termina no próximo estudo. André, pode sentar aqui para tu ir clicando aqui, por favor, né? Só dando um cliquezinho aqui para a gente caminhar. Bom, a ressurreição dos mortos, que é o tema do nosso estudo, né? A ressurreição dos mortos. A gente poderia até estudar esse tema numa outra sequência, né? Porque a gente poderia falar da segunda vinda de Cristo, né? E depois mais alguns temas que não estou me lembrando agora, e por último falar da ressurreição dos mortos. Mas alguns acontecimentos se darão ao mesmo tempo, ou no mesmo dia, que a Bíblia chama de dia, o período de tempo que a Bíblia chama de dia. Então, estudando agora ou estudando depois, o que importa é a gente organizar os eventos na mente da gente, né? Ter um esboço desses acontecimentos, quando e como eles se darão, né, no desfecho final da história. Então, só uma conceituação da palavra ressurreição, embora a gente saiba o sentido, mas o sentido etimológico é de ficar de pé, erguer-se, levantar-se. Então, por exemplo, essa palavra é usada para falar dos casos de ressurreição. Quando Cristo ressuscitou a filha da viúva de Naim, ressuscitou o filho de Jairo, ressuscitou quem mais?
Lázaro, então, o que aconteceu? Eles se ergueram, se levantaram, né? Levantou o corpo tirado das garras da morte. Tem até uma expressão falando, não literalmente, mas diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Embora ali a expressão esteja num contexto de gente que já está viva, mas tem hora que o mesmo vivo parece estar dormindo. De vez em quando você não fala assim para o seu filho: acorda, menino, né? Às vezes a gente dá vontade de falar assim para a igreja: acorda, irmão, parece que está dormindo, Deus já despertou, a ressurreição espiritual já aconteceu, mas parece que está dormindo. Então, às vezes a gente precisa ser sacudido para levantar, que está dormindo no ponto. Pronto, vê aí se a preta está funcionando. Tem várias pretas mais acabadas também, mas eu acho que a preta ainda tem. Vamos passar. A natureza da ressurreição. Isso aqui é para falar assim, em essência, como é que acontece essa ressurreição. A gente vai partir primeiro do exemplo de Cristo, porque nós já falamos sobre isso, então só enfatizando, pontuando o que aconteceu, por exemplo, quais as características do corpo de Cristo depois da ressurreição. Primeiro, a gente vê nesses versículos todos que estão aí, mas não dá para a gente ler todos, mas vamos aqui, por exemplo, Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, versículo 14. Mateus, né? Quem pode ler aí, por favor? Quem já abriu aí? Mateus 16, 14. Mateus 16, versículo 14. Quem pode ler em voz alta aí? Não abriram, não, foi? E eles responderam: uns dizem João Batista, Elias, e outros dizem. É por isso que vocês estão querendo ler, né? E outros alguns profetas. Bom, mas então a referência está errada, deve ser Marcos mesmo. Por isso que eu falei Marcos, né? Mas João 20, já estou com aberto aqui, eu vou ler. João 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Então, o que Jesus disse para Tomé? Põe a tua mão aqui, ó, no cravo, apalpa aqui do lado para ver o lugar onde a espada foi traspassada, e verás que é um corpo, que sou eu mesmo. Porque Tomé disse: eu não vejo, não colocar a mão, eu não creio. Eu não acreditarei. Aí Jesus aparece e ele diz: bota aqui, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Não precisa ver para crer, não, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, mas qual é o ponto aqui? A lição é sobre a questão do corpo. O corpo de Jesus depois da ressurreição era um corpo tangível, palpável, né? Podia ser apalpado. Era um corpo também transcendental, superior às leis da natureza. Por exemplo, já aproveitando que está aberto aqui em João capítulo 20, versículo 19, o que acontece aqui? Jesus aparece aos discípulos. Aí Jesus chegou na casa lá onde os discípulos estavam e ele bateu na porta, foi assim? Posso entrar? Abre a porta aqui. Foi isso que aconteceu? Não. Ele desceu lá no meio da casa onde os discípulos estavam e não entrou por nenhuma porta. Então, um corpo que, vamos dizer assim, atravessava a porta, atravessava a parede, não tinha um limite, né, de uma barreira física. Ele se fez presente. Esse foi o corpo da ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, que é um capítulo muito importante sobre esse tema, e o versículo 20 também é muito importante para a gente compreender acerca da doutrina da ressurreição, porque a igreja de Corinto mandou uma série de perguntas a serem respondidas pelo apóstolo Paulo. A igreja tinha problemas lá também com esse assunto da ressurreição dos mortos, como é que era, em que corpo que veio, né? Por que se batiza por causa dos mortos, um bocado de coisa lá.
E o apóstolo Paulo faz toda uma argumentação, dando base para a ressurreição dos mortos, a base que ele dá, toda a estrutura que ele faz, estabelece, o alicerce que ele estabelece para a ressurreição dos mortos é o quê? É a ressurreição de Cristo. Ele vai mostrar desde o início o evangelho que nós cremos, do Cristo que ressuscitou, que apareceu, e ele ainda diz, de uma vez só a mais de 500 irmãos. Então, fato incontestável. Tanto é que no capítulo de número 15, o versículo 20, ele diz o quê? 1 Coríntios 15, 20, o que diz? Muito bem. Mas de fato. Então, há um fato conclusivo aqui. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Nós sabemos que primícia significa o quê? Primeiros frutos, consagrados. Então Jesus foi as primícias. Significa o quê? Assim como uma árvore frutífera, ela tem os primeiros frutos e ela continua produzindo muitos outros frutos. Ele está dizendo que Jesus foi o primeiro de milhões. Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, também os crentes vão ressuscitar dentre os mortos. Então, ele começa a formular a doutrina a partir da base da ressurreição de Cristo. Agora, não só a doutrina de que os mortos ressuscitarão à semelhança de Cristo que ressuscitou dentre os mortos, né? Obviamente que aqui nós não estamos falando de divindade, mas estamos falando do Cristo que é Deus, que é homem, que ressuscitou, mas que a ressurreição dele é o modelo do que ele vai fazer com os seus discípulos, ou com a sua igreja. Então, lá em Filipenses, capítulo 3, Filipenses, dá uma passadinha aí, para Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20 e 21. Podemos ler juntos aí, Filipenses 3, versículo 20 e 21, o que diz? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o que o texto, os dois versículos estão afirmando? Primeiro, que Cristo ressuscitou, ele está onde? À destra do Pai. E de lá ele virá. Então, a Bíblia até diz assim: buscai as coisas, Colossenses 3, versículo 1, né? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Quando Cristo em a vossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória, no estado de glória. Isso vai acontecer. Então, Cristo descerá, e aí ele diz que Cristo vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Está vendo que vai ser semelhante? Nós seremos semelhantes a Jesus. Por inferência, a gente pode dizer, eu não sei explicar determinadas coisas, mas a gente pode dizer que se é semelhante ao corpo de Jesus, a gente não vai ter as barreiras, as dificuldades. A gente não vai ter o peso que a gente tem aqui na terra e as limitações para se deslocar, para andar, né, para comungar dessa vida celestial. Porque Cristo não teve depois da ressurreição. Né? E aqui está dizendo que vai ser semelhante. Nós não vamos ser Cristo, nós não vamos ser deuses, mas nós vamos ter um corpo de glória, um corpo também glorioso, como Cristo teve. E o texto está falando de semelhanças. O corpo de humilhação
vai ser transformado num corpo de glória, corpo glorioso. Então, essa será também a natureza da nossa ressurreição. E aí vai complementar esse ensinamento em tudo que diz 1 Coríntios, capítulo de número 15, semeia-se na corrupção, ressuscita em glória, semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual, semeia o corpo na fraqueza, ressuscita em poder. Ele vai falar inclusive da natureza de cada semente. Então ele está falando que esta semente que vai nascer vai ser da natureza, né, daquilo que foi plantado. Um corpo terreno, a semente cai na terra, morre e ela nasce um corpo diferente. Então, quando nós morremos, o corpo que nós receberemos vai ser um corpo de glória. Então, por isso, esse corpo terá as seguintes características: incorruptibilidade, será um corpo glorioso, será um corpo poderoso, né? Não mais limitado às fraquezas aqui desse mundo. Tem uma outra palavra aqui que aparece, que é a palavra um corpo celestial. Será um corpo celestial. Eu não estou lendo agora, mas a gente vai passando por esse assunto, vai lendo. Mas todas essas afirmações estão em 1 Coríntios capítulo 15, tá bom? Se você ler depois, a partir do versículo 20, vai esclarecendo tudo isso aí. Pois não, presbítero Leomar? Sim. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Muito bem, então aí está esclarecendo também com outro texto a mesma doutrina de como essas coisas acontecerão. A palavra traz esse ensinamento para nós, né? A ressurreição do corpo, assim como Cristo ressuscitou com o corpo real, a nossa ressurreição será da mesma natureza. Isso é importante a gente enfatizar, porque a cultura de que o mal reside na matéria pode levar as pessoas a pensarem assim: ah, não, no céu eu vou ter um espírito, né? Ninguém vai ter corpo, porque o corpo é mau. Os gregos, por exemplo, não acreditavam na ressurreição do corpo, mas acreditavam na existência da alma desincorporada, mas não do corpo, porque o corpo é má, a matéria é má. Então toda a ideia de ter um corpo era desprezível para a cultura, a filosofia grega, principalmente em Platão, né? Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que é um corpo real. A nossa ressurreição será da mesma natureza, não é, de Cristo, como nós já vimos aqui. E há uma citação de Luiz Berkoff, dá para ler aí esse texto? O que está escrito aí? Segundo a Escritura, haverá uma ressurreição do corpo, isto é, não uma criação inteiramente nova, mas um corpo que será no sentido fundamental idêntico ao corpo atual. Deus não vai criar um novo corpo para cada ser humano, mas vai ressuscitar o próprio corpo que foi depositado na terra. Ok? Como eu disse que a gente vai ler bastante aí, 1 Coríntios, por exemplo, aí esse versículo 53 está sendo citado ali no texto que Berkoff, na afirmação que ele faz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade.
e o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, ele está falando esse corpo. Agora, curiosidades e curiosidades. Eu não sei responder muitas questões que dizem respeito a essas curiosidades, mas que o texto dá a entender de que realmente essa criação que Deus faz no corpo não é, vamos dizer, do nada. Ele vai criar novamente, ele já fez isso lá no passado, né? Mas aqui está dizendo que vai ser o corpo que foi colocado na sepultura que vai ressuscitar. Agora, não mais em fraqueza, mas em poder. Não mais corruptível, mas incorruptível. Não mais sujeito às circunstâncias da vida terrena, mas preparado para a vida ou a habitação celestial. Certo? Então deu para entender a afirmação de Berkhof acerca do corpo da ressurreição? Ele diz, não uma criação inteiramente nova, mas um corpo que será num sentido fundamental idêntico ao corpo atual. Deus não vai criar um novo corpo para cada ser humano, mas vai ressuscitar o próprio corpo que foi depositado na terra. Pois é. É um corpo em perfeição, né? Desculpa, se vocês não estão, eu estou ouvindo tão bem, né? Esqueci de vocês, desculpa. Perdão. Não, é só questão da curiosidade que o pastor falou, que Berkhof está fazendo uma afirmação ali, de que não haverá uma criação inteiramente nova, mas será, vamos dizer assim, aproveitado o corpo que foi depositado na terra, né? Esse aproveitado aqui é meu, não é de Berkhof. Não é da Bíblia, não. E nem de Berkhof. Então, uma curiosidade é como seriam os corpos cremados, né? Mas a questão é que não está depositado, né? Tem muita gente que está pegando as cinzas e jogando nos oceanos, nos cânions, não sei aonde. Isso é uma matéria que vai dar muito trabalho a anjo por aí, viu? Então, irmãos, eu ia lembrar esse texto. Se na terra ou se na água, Deus trará de volta o corpo que se perdeu. Os que foram queimados, ou se comido por bicho, ou se morto, né, das formas, às vezes, né, consumidos aí por exemplo, a energia, né, viram algo tão pequeno. Mas, independente de como seja, o que a Bíblia diz é que o corpo será glorioso. Então, essa restauração se dará. Essa criação nova de Deus acontecerá a partir do corpo que foi semeado. O Senhor vai fazer nascer, ou vai gerar um corpo com as condições de habitar na eternidade. Tem esse texto mais na frente para a gente ler, né? Então, assim como o corpo, essa afirmação também aqui vai ajudar, né? O que está escrito aí? Vamos ler juntos? Assim como o corpo terreno é adaptado às necessidades do plano físico, terreno da vida, o corpo celestial é adaptado às necessidades do plano espiritual da existência. Obviamente, se a gente não vai comer macarrão, feijão, carne lá, por isso lá diz carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então é porque não vai ter essas necessidades lá. Lá vai ser o maná celestial.
Deus vai providenciar, não é? Por isso que ele diz assim, se alimentarão da árvore da vida. Não significa que a gente vai ter uma preocupação lá de fisicamente estar se alimentando, até porque não tem físico lá. É um corpo espiritual. Mas significa que esse corpo é glorioso, maravilhoso, do mesmo Deus, o mesmo poder que Deus teve para criar um corpo para habitação aqui na terra. Não precisa ficar pensando, meu corpinho tão bom, eu gosto tanto dele, tão bonitinho, aqui na terra, como é que eu vou abrir mão dele? Pode ficar tranquilo que Deus vai lhe dar um corpo lá no céu muito mais bonito do que esse, com muito mais brilho. Tá bom? Não importa quantas plásticas foram feitas. Se tirou ou botou o estômago, se puxou para cá ou esticou para lá. Não importa, o corpo vai ser glorioso. É isso que a palavra de Deus diz. É porque Deus que tem esse poder, irmãos. E é Deus quem criou assim. Então é o que a palavra do Senhor está dizendo. Ok? O tempo da ressurreição. O presbítero Leomar lê um texto que ajuda nisso, né? Pois não, presbítero Evandro? Fala alto aí. Aproveita aí para não precisar levar o microfone lá. Vamos ver se todo mundo vai lhe ouvir. Sim. A Bíblia chama de desonra. Vai ser um corpo eterno. Imortal também. Agora, só que você sabe assim, quando há brilho, quando há beleza, quando há alguma coisa para se admirar, isso é um corpo de glória. Chama atenção. Mas olha que coisa, ele está até mais na frente um pouquinho, mas só aproveitando a sua pergunta. Percebem que quando se fala da ressurreição e do corpo da ressurreição, não se dá ênfase ao corpo dos ímpios? É porque não tem honra para eles nesse momento. Não tem glória para eles. Deve ser mesmo. É uma situação de feiura, porque de beleza não haverá. Né? É um corpo que vai ser preparado para uma eternidade de sofrimento. Né? Então, aí a Bíblia até fala da desonra, a situação de desonra desses que morreram sem Cristo e que ressuscitarão para a vergonha, era essa expressão que eu estava procurando, para a vergonha e horror eterno. Esse versículo, né? Ok, esse evento ocorrerá, o presbítero Leomar leu foi esse, foi 1 Tessalonicenses 4,16? De 13 a 18, mas dentro do 16. Então, quando é que vai acontecer a ressurreição, a ressurreição dos mortos, de acordo com esse texto? Quem se lembra o que é que diz aí? Ao ressoar da última trombeta. Ao ressoar da última trombeta. Aí diz assim que os mortos vai ser, esse evento vai ocorrer por ocasião da segunda vinda de Cristo. Será inesperada antes, né, ou no ressoar da última trombeta, e será antes do arrebatamento, ou antes o milênio para algumas doutrinas, né? Mas antes desse encontro com o Senhor nos ares. Isso aqui, da gente entender, o momento é muito importante para o que vem a seguir. Porque se, vamos logo entrar no assunto, se o evento da ressurreição dos mortos vai acontecer ao ressoar da última trombeta, de forma inesperada, antes do arrebatamento, então, como a gente vai explicar, por exemplo, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja 1000 anos para estar com Cristo e depois é que Cristo vai voltar? Então, a gente vai entrar aí no campo, né, das doutrinas pré-milenistas e amilenistas. Mas a nossa doutrina, o nosso ensino é a ressurreição
dos mortos se dará conjuntamente com a segunda vinda de Cristo, com o arrebatamento, o encontro da igreja com Cristo, e o ressoar da trombeta e o juízo final. Então vamos juntar logo tudo aí e a gente vai destrinchando. Tá certo? O que isso tem de implicações? Não vai dar para a gente entrar hoje no assunto, mas na próxima semana a gente vai eu vou deixar logo para a próxima semana especificamente a questão: quantas ressurreições haverá? Vai acontecer uma primeira ressurreição 1000 anos antes da vinda de Cristo, e a igreja vai ficar reinando nas bodas do Cordeiro com Cristo 1000 anos, depois a igreja volta com Cristo, ou vai acontecer uma ressurreição só, de crentes e descrentes, de salvos e de perdidos, né? Então, como é que a Bíblia vai falar sobre isso? Eu não vou entrar nesse assunto hoje porque ele é longo, e aí eu não vou deixar vocês aqui até 10 horas, né? Mas vamos pensar aqui, para a gente terminar o nosso estudo hoje, no resultado da ressurreição. Isso é o resultado da ressurreição de Cristo e as implicações para a nossa ressurreição. É por razões como essa que a gente prega tanto a obra de Cristo, porque tudo se centraliza em Cristo. O pecado, o primeiro Adão, só causou problema, porque pecou, desobedeceu a Deus. O que a Bíblia diz? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio o quê? A morte. Assim a morte passou a todos os homens. Então o pecado de Adão trouxe o reino da morte para toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Agora, o que acontece? Em virtude da obra redentora de Cristo, o pecado, a morte e o inferno foram derrotados, tornaram-se inimigos vencidos. Então, Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu ao céu, Cristo está à destra do Pai, Cristo ocupa o governo do universo, Cristo está intercedendo por nós, Cristo virá, a palavra do Senhor se cumprirá plenamente. E aí a palavra do Senhor diz: o último inimigo a ser vencido, qual é? É a morte, que vai ser exatamente aquele momento do hino do triunfo sobre a morte. Tragada foi a morte pela vitória, né? É a comemoração. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, o inferno, o teu aguilhão? Tudo isso foi vencido por Cristo, a obra redentora de Cristo. Então o que aconteceu? Estes inimigos são inimigos derrotados por Cristo. E Cristo e o escritor aos Hebreus faz questão de dizer que essa é uma das razões porque nós crentes não devemos ter o pavor da morte, né? Porque Cristo venceu a morte para que aqueles que tinham pavor, né, viviam aquela angústia desesperada por causa da morte, que eles tenham tranquilidade, serenidade, segurança acerca do seu destino depois dessa vida. O crente não deve ter na morte um inimigo que vai vencer. Eu falo a verdade para os irmãos, eu não gosto de cantar, eu canto hino, mas eu acho que a outra palavra de uma versão mais antiga eu gosto mais. Quando a morte ao teu lado chegar. E aí o outro, e que a morte vier me chamar, como é que é? Como é que é, irmão? Se diz assim: e quando a morte vier me... qual é o hino que diz: a morte vier me buscar? Aí é a estrofe. Mas eu esqueci qual é o hino que fala assim, que... não, mas é o outro que diz assim: que a morte vem buscar. Fugiu da mente. Mas a versão mais antiga diz Cristo. Cristo vier buscar. Eu acho mais claro, porque às vezes nessa cultura, né, assim, olha a morte, aquela coisa assim bem macabra, né? A morte chegou para buscar. Eu sei que o hino está falando
da hora que a morte chega, né? Então, a morte não tem para o crente, a morte não tem esse poder todo, não. A morte vem te buscar, não. É Cristo que vem buscar, né? É Cristo que vem chamar. Então, a gente não precisa ter medo da morte. Olha a voz da morte. Está aí nos desenhos, está aí em tudo. Então, vamos parar com isso, tá, irmão? É Cristo que vem buscar. Quando chegar a hora da morte, você não vai ouvir a voz da morte, você vai ouvir a voz de Cristo. Vinde, bendito meu Pai. Então, essa é a mensagem. A morte já foi vencida. O crente não precisa ter medo da morte. Não precisa ter medo do inferno. E não precisa ter medo de que o pecado vai prevalecer. Porque Cristo já venceu a morte, já venceu o pecado por ordem, já venceu o pecado, já venceu a morte, já venceu o inferno. Isso tudo eu repito. Eu acho essa doutrina maravilhosa, por isso que eu sou repetitivo nela. Romanos 6, o novo homem, que maravilha. Nós não temos vantagem nenhuma, mas Romanos 6 diz algo maravilhoso. Ele mostra a nossa posição em Cristo. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Quando Ele foi ressuscitado, nós ressuscitamos com Ele. Para quê? Para andarmos em novidade de vida. E o versículo 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, nova vida. Cristo venceu. Aí vem, terminando, André. Tem mais um pouquinho aí. O resultado da ressurreição, quais foram, ou quais são? Vamos lá todos juntos? Derrota consumada da morte, recebimento de um corpo celestial, transformação da vida natural em vida espiritual e eterna, encontro e reinado dos salvos com Cristo nas alturas celestiais. Acho que esse capítulo terminou. Só para eu confirmar aí se terminou. Pronto, ok. Isso aqui vai ser o tema, pode deixar aí, só para os irmãos saberem qual é o tema da próxima lição. A gente dá sequência falando, argumentando uma ressurreição ou duas ressurreições. É a oportunidade durante essa semana, você pode estudar aí para a gente se encontrar na próxima quinta, se Deus quiser, para a gente tratar desse assunto. Vamos ficar de pé para a gente orar? Quem sabe um dia os nossos cultos se transformam, os cultos de doutrina, culto de ensino, transformam realmente em aulas, quando a gente ouve a primeira, aí depois vamos para a segunda, né? Segunda aula, na escola não é assim? Intervalozinho para degustar o assunto que foi tratado, né? Quem sabe até para tomar um cafezinho, depois voltar. Aí a gente tem que subir de nível um pouco, e de mentalidade também mais avançada, né? Mas a gente chega lá, a gente já está ensaiando nas semanas teológicas. Semana teológica já é o ensaio disso. Muito bem, irmãos. Vamos dar glória a Deus? Amém? Quem é que está em Cristo aqui? Então você vai comer do fruto da árvore da vida. Intimidade, comunhão ininterrupta, plena, algo indescritível. Tudo que Adão não teve, nós teremos. Todas as bênçãos que foram interrompidas com o pecado, elas foram reconquistadas com a obra de Cristo. É por isso que nós amamos a mensagem da cruz, como diz o hino. E até morrer a gente proclama essa mensagem. Até o dia que no lugar de uma cruz a gente vai receber a coroa. Vamos dar glória a Deus por isso, através de oração. Nós não vamos pedir nada, nós só vamos agradecer agora, porque nós estamos em Cristo. Ora aí com seu irmão, por causa de Cristo ele é seu irmão, sua irmã. Ore com ele aí, agradeça por fazer parte dessa família, por estar em comunhão, pelas bênçãos da redenção, pelas vitórias com a ressurreição de Cristo na nossa vida, pela expectativa da glória, o dia glorioso, quando Cristo vai voltar.
Agradeça a Deus porque Cristo ressuscitou, e porque Cristo ressuscitou, os nossos pecados já foram perdoados, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós temos esperança de que estaremos para sempre com Ele. Nós não vivemos apenas para esse mundo materialista. Há expectativa da glória. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tragada foi a morte pela vitória. O triunfo de Cristo é completo. Oh, aleluia, porque Cristo triunfou, eternamente triunfou. Glória a Deus. Meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos trabalhar para Cristo, vamos servir a Cristo, vamos glorificar a Cristo, vamos exaltar a Cristo, vamos proclamar a Cristo, até o dia quando a trombeta vai tocar e nós veremos o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Um dia haveremos de vê-lo como o Senhor é. No mundo de desesperança, de dores, de sofrimento, de angústias, enche a tua igreja com estas palavras. Como escreveu o apóstolo Paulo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que não sejamos ignorantes como aqueles que não conhecem o Senhor. Que não tenhamos medo do futuro, meu Deus. Que não tenhamos medo com relação àqueles que já morreram, quanto ao destino deles que morreram com Cristo. Mas que tenhamos expectativa, um dia haverá a grande reunião, o grande encontro, os reencontros, esta família do Senhor reunida e indo ao encontro do Senhor nos ares, e os que já estão com o Senhor recebendo um corpo glorificado, e os que ainda estão na terra recebendo também um corpo transformado, e todos os que já morreram, todos os que ainda estarão vivos, recebendo esta nova habitação celestial, para vivermos para sempre na presença do Senhor. Enche a igreja, meu Deus, a tua igreja, esperança da glória, a esperança da glória em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, que dia glorioso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Dê um abraço ao seu irmão, irmã, deseja a paz do Senhor. Só um aviso importante, irmão. Eu não posso esquecer, presta atenção dos irmãos. Amanhã nós vamos nos preparar mais para o encontro com Cristo. A palavra diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Amanhã vai ser o dia da nossa vigília. Vai ser mesmo lá na Fazenda Canal de Vida. Você pega a carona com o irmão, vai de carro, volta de carro. O Senhor nos abençoará. Vai ser uma noite agradável, começando às 22 horas. Amém? Deus abençoe os irmãos. Uma noite para a gente orar e buscar a paz do Senhor.